Olá, pessoal, galerinha do sétimo ano, como vocês estão? Olha, quero dizer em primeiro lugar que eu estou com muita saudade de todos vocês. Mas enquanto a gente não pode se ver pessoalmente, a gente vai se falando aí através das videoaulas, tá? Através do SAS Conecta. Preciso que vocês fiquem ligados aí nas orientações, né, que o colégio vai enviar, nos roteiros de estudo, para que a gente possa aí nesse tempo, realmente que a gente possa render, certo? Antes da gente começar no nosso assunto mesmo, que está lá na página 46, predicado verbo nominal, é importante a gente relembrar algumas coisas antes. Por exemplo, nós falamos sobre o sujeito e sobre o predicado, vocês estão lembrados? O sujeito é o elemento sobre o qual se declara algo ou que pratica ou sofre a ação expressa pelo verbo. Quando eu falo que Laura fez um bolo delicioso, eu estou falando sobre alguém. Estou falando sobre a Laura. Laura, nessa frase, é meu sujeito. É o elemento sobre o qual se declara algo. Então, Laura, meu sujeito. O aluno chegou atrasado. Quem chegou atrasado? O aluno. Então, o aluno, sujeito dessa oração. O aluno chegou atrasado, Laura fez um bolo delicioso. Vocês estão lembrados também que nós vimos 3 tipos de sujeito? Existem mais, mas nós vimos somente 3, né? Os primeiros, sujeito simples, quando a gente tem apenas um núcleo, aqui nós temos um sujeito simples, que é Laura. Agora, se eu falo Laura e Carla fizeram um bolo delicioso, aí eu já tenho sujeito composto. Aí, se eu falo assim, ó, fiz um bolo delicioso, aí nós temos o sujeito oculto, né, ou elíptico, desinencial. Ele não está escrito ali, mas eu sei, sou eu, porque o verbo, a terminação verbal me dá essa informação. Fiz um bolo delicioso, né? Como se tivesse lá escrito, eu fiz um bolo delicioso. Tá claro aí, só para relembrar mesmo? Predicado é a parte da oração que fornece uma informação a respeito do sujeito. Nele encontra-se o predicado. Então, se Laura é o sujeito, eu já descobri o sujeito, fez um bolo delicioso é o predicado. É toda a informação que eu tenho aí sobre o sujeito. Então, Laura, sujeito, fez um bolo delicioso é o predicado. Essa explicação, né, essa informação sobre o sujeito. Vocês se lembram que nós vimos 2 predicados, o nominal e o verbal? Vamos relembrá-los, ó. O predicado verbal é o predicado que tem como núcleo um verbo nocional ou significativo. Pessoal, vocês se lembram o que é verbo nocional ou significativo? São aqueles verbos que exprimem processos aí, indicam processos, exprimem ação, acontecimento, fenômeno da natureza, desejo ou atividade mental. Então, os alunos estudam todos os dias para o concurso. Os alunos, sujeito simples, estudam todos os dias para o concurso, o predicado. Por que que esse predicado é verbal? Por que que o núcleo dele é um... Porque todo o núcleo do predicado verbal é o verbo. É o verbo nocional ou significativo. Então, sempre no predicado verbal, o núcleo do predicado vai ser o verbo. Vai ser o verbo. Tá? E o predicado nominal é o predicado que tem como núcleo o nome, que exerce a função de um predicativo, que indica um estado ou uma qualidade do sujeito. O verbo do predicado nominal é um verbo de ligação. E o verbo de ligação liga o sujeito ao predicativo, ou seja, à característica do sujeito. Por exemplo, o homem parecia nervoso. O homem, sujeito simples, parecia nervoso. Então, achei o sujeito, restante da frase, o predicado, parecia nervoso. Parecia é um estado dele, por isso que nós chamamos de verbo de ligação. Nervoso é uma característica do sujeito. É um adjetivo, né, que na função sintática se chama predicativo do sujeito.
E no predicado nominal, o núcleo do predicado não é o verbo, e sim o predicativo do sujeito. Então, nessa frase, o núcleo do predicado nominal é a palavra nervoso, ou seja, o predicativo do sujeito, tá? E os verbos de ligação, só para lembrar, eles têm a função de ligar o sujeito e suas características, né? Que é o predicativo do sujeito. Os principais verbos de ligação, claro que existem outros, mas esses são os principais, né? Falamos bastante na aula: ser, estar, permanecer, ficar, tornar-se, andar, parecer, virar, continuar. Um exemplo aqui: desde aquele episódio, andamos sempre contentes. Nesse contexto, andamos, ele é verbo de ligação, pois ele expressa um estado, que é o fato de se sentir contente. Agora, se eu falo assim, eu andei rápido, não é mais verbo de ligação, é um verbo nocional ou um verbo significativo. Então, eu tenho que sempre analisar esses verbos sempre dentro de um contexto, tá? Porque senão você pode confundir. Aí você pode falar, Meg, mas o andar não é ligação? É, mas no outro contexto ele pode ser um verbo significativo, ficar. Então a gente tem que tomar cuidado para sempre analisar dentro de um contexto. Agora vamos para a matéria mesmo do capítulo 3, lá da página 46, predicado verbo nominal, depois se vocês quiserem acompanhar. O que é o predicado, então, verbo nominal? Verbo nominal é a junção, é a reunião, né, das características aí dos predicados nominal e verbal. Porque ele tem dois núcleos, um verbo e um nome como núcleo. Então, o que eu fiz? Eu peguei o predicado verbal e uni com o predicado nominal. Olhem um exemplo. Suzana chegou cansada. Suzana, sujeito simples, chegou cansada. Então, eu tenho o núcleo chegou, esse núcleo aqui é o verbo, né, do predicado verbal, e tenho a palavra cansada, que é o predicativo do sujeito. Então, eu tenho dois núcleos, o verbo significativo e um predicativo do sujeito, que é uma característica da Suzana. Então, quando eu reúno esses dois predicados, eu chamo de predicado verbo nominal. E eu vou ter dois núcleos, chegou e cansada. É como se eu pensasse assim, ó, pessoal. Há duas informações na frase, considerando mentalmente a existência de um verbo de ligação. Suzana, que tem um azinho, tá? Suzana chegou cansada. Suzana chegou e estava cansada. Então, Suzana chegou cansada, Suzana chegou e estava cansada. Então, o que eu fiz? Eu uni duas orações em uma só, em um período simples, né? Porque eu tenho só um verbo aqui agora. Embora o verbo de ligação esteja subentendido, ele não está escrito aí. Então, Suzana chegou cansada. Suzana chegou e estava cansada. Mesma coisa nesses exemplos, ó. Os alunos saíram da sala alegres. Então, eu tenho dois núcleos. O saíram, né, do predicado verbal, e alegres, que é o meu predicativo, é a característica dos alunos. Eles saíram da sala alegres. Da sala, nós vamos estudar mais para frente, é uma adjunta adverbial de lugar, mas não se preocupe, nós vamos analisar somente aqui o sujeito e, nesse contexto, o predicado, tá? A poesia nasce verdadeira. Eu tenho dois núcleos, nasce e verdadeiro. Então, eu tenho um verbo significativo, um verbo nocional, e tenho uma característica do sujeito aqui, o predicativo do sujeito. Por isso que esse predicado se chama verbo nominal, porque reúne tanto o predicado verbal quanto o verbo, quanto o predicado nominal. À medida que vocês forem fazendo as atividades, vai ficando mais claro para vocês, tá? Então, você pode voltar no livro, na página 46, tem atividades na 46, na 47, né? Até a 49 são atividades. Façam, assistam às aulas também do SAS, é sempre bom complementar, né? Tem o SAS online, tem as aulas ao vivo, mesmo que às vezes as pessoas falem um pouco diferente, mas é o mesmo sentido, tá? Então a gente tenta, assim, trabalhar dessa forma para que vocês não fiquem, assim, no prejuízo, né? A gente não sabe ainda quando nós iremos voltar, mas se Deus quiser,
Espero que não demore. E eu quero pedir esse favor para vocês, acompanhem aí os relatórios, assim, os roteiros que estão sendo enviados, as informações, né? Nós estamos aqui do outro lado trabalhando também para que tudo dê certo. E eu peço a Deus que tudo passe, que em nome de Jesus a gente possa estar juntos novamente, né? Ao vivo, né? Nas nossas aulas presenciais. Quero agradecer muito aí o tempinho de vocês e sempre quero deixar o nosso lema aí, tempo de crescer. A gente cresce também no meio das lutas, tá? No meio das dificuldades, nós crescemos. Até a próxima aula e obrigada. Um beijo para cada um de vocês, tá bom? Até mais.